Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Guerreiros de todos os QGs, todos que gostariam de estar nas ruas, principalmente o QG de Porto Alegre e o QGX aqui em Brasília, do qual estou fazendo parte nesse momento. Não é hora de ter medo. Não é hora de temer o inimigo que vocês criam como sendo o infiltrado. Nós temos que temer o bandido chamado Lula no sentido de subir a rampa que ele não vai. E nós estamos aqui justamente para clamar ao Senado que cumpra o seu papel. E ministros do STF, sinistros, vocês não entendem da honra constitucional. Vocês nos colocam em situação de insegurança jurídica o tempo todo, com suas ações verdadeiramente nefastas. Nós não vamos nos calar porque, como disse o nosso cacique, nós somos um povo brasileiro aguerrido e forte. E como diz o hino rio-grandense, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E nós estamos aqui justamente para assinar a nossa carta pela alforria, pela liberdade. Custe o que custar, porque nós estamos em guerra e nós não seremos uma Venezuela, uma Nicarágua, onde iremos ficar à mercê das suas canetas poderosas. Alexandre, como eu chamo na internet, vulgo Xandoca, o senhor não pode tudo, muito menos o bandido chamado Lula, do qual me processou em 2021 em 50 mil reais com censura imediata de um vídeo onde eu simplesmente explano uma guerra de ideias e não ofensa pessoal de por que votar em Bolsonaro, onde quem vota em Bolsonaro são pessoas honradas e ele se sentiu muito ofendido. Que bom! Com isso, então, para finalizar e representando os nossos amigos aqui, principalmente a minha amiga Camila Ábido, que está sendo perseguida insistentemente pelo TSE, mãe de 3 filhos, meu querido amigo Augusto Nunes, que foi demitido da Jovem Pan, meu padrinho político, entre tantos outros anônimos também que são censurados o tempo todo. Nós não podemos ter medo. Procurem o QG próximo. Não desistam, não temam, porque lá na frente, aí sim, nós podemos realmente perder a nossa liberdade, caso nós não tenhamos a nossa ação. Pois é, o engraçado é que ela diz que não ofendeu o Lula depois de fazer um monte de ofensas a ele e a todos. Esse ato dessa mulher, dos bolsonaristas, que tomaram o Senado Federal, a comissão do Senado Federal, na quarta-feira da semana passada, alcançando com esse programa humorístico alguma coisa em torno de 140 mil visualizações, né? Lotaram, não havia lugar para sentar de tanto golpista incrustados no Senado. Eles, além de tudo, além de pedirem golpe, pedirem tudo que a Constituição Federal nem sequer sonha em aceitar, eles disseram que querem, basicamente, impedir a diplomação do ex-presidente Lula no próximo dia 12 de dezembro. E isso vem após sair um boato entre os bolsonaristas de que a posse do Lula tinha sido antecipada porque o Lula, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, a Globo, todos os partidos de esquerda que fazem parte da coalizão do Lula estariam com medo dos patriotas que pretenderiam derrubar o Lula, impedir a posse do Lula. Então, com tanto medo que estávamos todos, não é, de que os golpistas conseguissem fazer os militares se meterem nessa aventura maluca, sem pé nem cabeça, sem resguardo jurídico, inclusive ensejando penas de prisão, de cana dura para esses bandidos,
Essa gente diz que o PT, o Lula, todos os legalistas desse país temem o golpe. Não temem porcaria nenhuma. O próprio Bolsonaro teve a posse antecipada em 2018, a Dilma teve a posse antecipada, o Lula teve a posse antecipada. Não tem nada demais na antecipação da posse, é simplesmente porque o Lula tem muitos compromissos internacionais, e inclusive o Lula precisa viajar para os Estados Unidos. Porque o presidente dos Estados Unidos, assim como o presidente da França, o presidente da Alemanha, o presidente da Espanha, o presidente de Portugal, todas as potências mundiais, o primeiro-ministro canadense, não é? Todos os grandes países, as grandes potências, estão apoiando o presidente Lula, e grande parte deles vem para a posse do ex-presidente em 1º de janeiro. Inclusive, hoje chega ao Brasil uma missão dos Estados Unidos com Jake Sullivan, secretário, também todo o pessoal do Departamento de Estado, uma equipe enorme que precede a comitiva gigantesca que vai ocupar um hotel inteiro em Brasília, muito provavelmente com o Joe Biden nessa comitiva, e presidentes das grandes potências mundiais estarão aqui para ver se vai ter golpe. Para ver se vai ter golpe, não é? O mundo está esperando o golpe desses cretinos, desses palhaços que estão aí acreditando que vão destruir a democracia no Brasil só porque eles querem, não é? Mas não vai acontecer nada disso, e eu vou passar aqui, minha amiga, meu amigo, em seguida a apresentar fatos e matérias e reportagens que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Mas é importantíssimo que todos entendamos o seguinte: essa gente não vai parar, eles não vão parar após a posse do Lula. Isso já está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, porque, estranhamente, o Brasil e os Estados Unidos vivem uma situação política praticamente idêntica, não é? O Donald Trump, o golpista americano, que tentou dar um golpe nos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro e os seus fanáticos tentam por aqui, e não conseguiu, mas eles tentam lá atrapalhar o governo Joe Biden de todas as formas, e inclusive tentam recuperar o poder. Não estão conseguindo. Eles sofreram uma derrota na eleição presidencial, na eleição legislativa de novembro. Eles os americanos chamam de midterms, essas eleições de meio de mandato do presidente eleito 2 anos antes nos Estados Unidos. Ela serve quase que como um recall, ou seja, um chamamento ao eleitorado para confirmar a sua decisão. Claro que não influi no mandato presidencial, mas muda o equilíbrio de poder. Então, os trumpistas esperavam uma grande vitória, esperavam maioria na Câmara, no Senado, e na Câmara eles não conseguiram, e no Senado americano ainda há a possibilidade de reverter, mas em princípio eles teriam, por uma tênue maioria de um voto de um senador, talvez eles consigam a maioria no Senado, os trumpistas, não é o Partido Republicano. Mas, na verdade, eles perderam, foi vista como uma derrota, porque a votação deles foi fraca, muito aquém do que eles esperavam. E aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. O Bolsonaro e os seus fanáticos vão ficar tentando tumultuar o cenário, tentar atrapalhar o governo, vão ficar fazendo ameaças. Mas a verdade é que o Lula conseguiu construir um arco de apoios gigantesco, de alcance mundial. E eu quero ver esses golpistas darem um golpe
com o mundo, todas as potências do mundo aqui dentro prestigiando a posse do ex-presidente Lula. Eles podem chiar, eles podem falar o que quiserem, tudo que essa mulher falou, ela vai ter que responder por isso. Porque o que ela está pregando é crime diante da lei brasileira. A nova Lei de Segurança Nacional torna crime conspirar para derrubar, para mudar o regime. E ela nem sabe como vai fazer isso. O que ela está pedindo dentro do parlamento brasileiro é um golpe militar. O que ela está pedindo é um crime. E todos os que estavam com ela lá estão cometendo esse crime. Eles vão responder por isso. Você vai ver essa gente de chororô nas redes, fazendo vaquinha para pagar advogado, ou choramingando quando estiver com as algemas, indo para o Chilindró, indo ver o sol nascer quadrado. Então, minha amiga, meu amigo, vamos passar para o noticiário, que tem muita coisa aqui para a gente ver. Então, primeiramente, nós temos aqui uma matéria da Folha de São Paulo, de novembro ainda, 29 de novembro, do tal Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, dizendo que o Bolsonaro não ia deixá-los na mão, e ele está deixando todo mundo na mão, porque simplesmente ele não está em estado emocional suficientemente digno, né, para enfrentar o que vem pela frente. Ele está morrendo de medo, está apavorado, escondido debaixo da cama, com medo do que vem por aí. O presidente do PL afirmou que o chefe do executivo ia dar uma resposta a apoiadores e que é homem. E a resposta que ele deu é basicamente, minha amiga, meu amigo, é basicamente nenhuma. Ele não está dando resposta alguma. Ele está escondido, morrendo de medo. E o tal Feliciano, não é, uma das figuras mais execráveis da política brasileira, um pastor que vive enganando o que eles chamam de rebanho, não é, e tomando dinheiro e enganando as pessoas, ele expôs um tal real motivo de se antecipar à diplomação do Lula, que é o que eles querem sabotar, não é? Querem impedir a diplomação do Lula. O deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, reagiu à antecipação da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o dia 12 de dezembro. O TSE remarcou a data atendendo a uma solicitação da equipe do petista para Feliciano, e para Feliciano o movimento reflete uma preocupação do entorno dele com os manifestantes. Darão 1 milhão de desculpas para a diplomação presidencial ser antecipada, diz ele, mas o real motivo deve ser a preocupação de que o barulho dos brasileiros que estão nas portas dos quartéis comece a retumbar, escreveu ele no Twitter. Isso é uma bobagem. Veja, essa matéria aqui do UOL explica muito bem a situação, porque a diplomação de Lula foi antecipada por Moraes. Diz aqui a matéria, na noite de terça-feira, 29, foi marcada a cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas a data foi, foi razão para o surgimento de teorias da conspiração entre apoiadores de Bolsonaro. O motivo para a alta circulação foi de que o dia marcado seria antes do prazo final para realizar o evento, porque a diplomação do Lula poderia ocorrer até 19 de dezembro. Para quem não sabe, diplomação é a confirmação, a oficialização da vitória de um candidato numa eleição. Então ele recebe um diploma de que foi eleito. E essa diplomação, ela está marcada nos códigos eleitorais sempre para 19 de dezembro. Porém, o Lula antecipou e diversas mensagens nas redes sociais insinuavam que as razões para o adiamento seria para garantir que os manifestantes não pudessem questionar mais o resultado dos manifestantes bolsonaristas. A decisão do TSE marcou a diplomação de Lula para 12 de dezembro, uma semana antes do prazo.
Porém, segundo informações da revista Veja, comumente a diplomação ocorre antes do prazo, como também aconteceu com o presidente Bolsonaro em 2018, em sua própria cerimônia. A data final é apenas limite de quando pode ocorrer, não um evento já marcado. A antecipação também ocorreu com Dilma Rousseff em suas duas gestões e Lula em 2006 e 2002. Então vocês veem que esse sujeito, ele falou um monte de besteira, não é? E agora tudo foi desmascarado. Mas o principal é uma matéria da agência pública sobre os parlamentares bolsonaristas usarem o Senado para pedir golpe e engajar redes. A tropa de choque bolsonarista, termo utilizado para se referir aos apoiadores mais radicais do atual presidente, se reuniu no Senado na quarta-feira. E além de senadores e deputados de extrema-direita, o evento teve a participação de influenciadores e lideranças dos movimentos nos quartéis, que há um mês pedem que o resultado das eleições para presidente não seja respeitado. A agência pública acompanhou a sessão e identificou ataques ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e um blogueiro bolsonarista chegou a afirmar que a audiência serviu para incentivar Bolsonaro a acionar os militares. A sessão aconteceu na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor e foi presidida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Girão, que é integrante da comissão, havia sido autor de um requerimento para realizar uma audiência pública que discutiria a fiscalização de inserções de propaganda política e eleitoral. O auditório do CTFC estava lotado, não havia onde sentar e algumas pessoas vestidas de verde, amarelo e azul acompanhavam as falas de pé, aplaudindo e gritando quando concordavam com os discursos. Vários faziam lives e tietavam seus parlamentares favoritos sempre que podiam. Transmitida ao vivo no YouTube da TV Senado, a live da audiência chegou a ser acompanhada simultaneamente por 140 mil pessoas. No total, o vídeo já chegou a 2,3 milhões de visualizações. A blogueira Bárbara De Stefani, dona do canal Te Atualizei no YouTube, que tem 1,78 milhão de inscritos, foi uma das principais atrações do dia. Fez um discurso de 21 minutos e se emocionou ao afirmar que estaria sendo perseguida pelo STF, já que é investigada no inquérito das fake news. Por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro, socorro, por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito, elas não sabem mais sobre para quem pedir ou o que pedir, e não sabem mesmo, porque não adianta pedir nada, tá certo? Então, aqui nós temos também a questão da diplomação. Diz, nós precisamos agir rápido, dia 12 tem uma diplomação que eles querem que aconteça, nós não podemos deixar as coisas acontecerem até o dia 12, porque dia 12 já foi. Nós só temos 11 dias. 11 dias, senadores, para vocês aqui no Senado fazerem a parte de vocês, para nós lá na Câmara fazermos a nossa parte e para as Forças Armadas fazerem a delas. Então elas querem arrastar o poder legislativo brasileiro para o golpe militar. Eles querem que o Senado e a Câmara conestem um golpe militar no Brasil, coisa que não vai acontecer de jeito nenhum, não é? Na verdade, o que acontece é que essa gente perdeu a noção do perigo, não é? Porque tudo isso que eles estão fazendo é só pegar a lei de segurança nacional substituta e vamos ver aí que é vedado esse tipo de manifestação pública e até em privado. Se for descoberto que alguém diz essas coisas para um grande grupo de pessoas de forma reservada, por exemplo, as pessoas estão reunidas num auditório aí, estão propondo um golpe para derrubar um candidato legitimamente eleito, para as Forças Armadas darem um golpe,
Tudo isso é crime da cadeia. E essa mulher que você viu e ouviu cometendo esse crime no vídeo, na abertura do programa, essa pessoa, ela vai ver o sol nascer quadrado, vai em cana. Claro que é ré primária, deve ser, supõe-se que seja ré primária, talvez consiga um acordo, não é, para dar umas cestas básicas, prestar serviços comunitários, mas vai perder a primariedade. Se continuar cometendo crimes golpistas, aí não tem mais choro nem vela, não é? Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos e lembrar o seguinte: o Brasil é uma democracia apoiada pelo mundo inteiro. E essa gente vai ter que engolir, como dizia o Zagallo, vai ter que engolir. E um conselho que eu dou aos bolsonaristas é o seguinte: aceitem que dói menos. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.